Saudações, rubro-negro! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, notícia boa, notícia de última hora, notícia excelente para a nação aí, né? Paquetá é inocentado e pode voltar ao Flamengo. Notícia quentinha que o Vene Casagrande trouxe, já deixando os créditos na descrição. Vamos ver um trechozinho rapidão, né, pessoal? E vamos ver também o debatezinho ali. Mauro César falou sobre os reforços do Flamengo aí, né? Vamos falar também do caso do Bruno Henrique. Trouxemos aqui um compilado de vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar, né, pessoal? Por favor, se inscrevam no canal. Dê o like se o vídeo for bom para você. E comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Aqui a gente responde a mensagem de todo mundo, beleza? Então, vamos começar primeiro aí, né? Com o caso aí do Paquetá. Trechozinho do incrível jornalista Vene Casagrande, né? E boxeador também. Sem mais delongas, vamos ver aí já o caso do Paquetá. E vamos ver em outro lance aí o caso do Bruno Henrique, beleza? Imprensa inglesa cravando que ele será inocentado, enfim, não será condenado por conta daquelas acusações também envolvendo manipulação de partida lá na Inglaterra. E vocês sabem quais são as contratações mais caras dos quatro grandes do Rio de Janeiro? A do Vasco, a mais cara, foi em 1999. Edmundo ainda. A gente vai contar. Vamos falar do Paquetá agora, porque a imprensa inglesa está noticiando aí que o Paquetá não será condenado, enfim, vai passar ileso nessas acusações de manipulação que ele sofreu lá na Inglaterra. E eu estou vendo muito torcedor do Flamengo comemorando, entre aspas. Óbvio que tem que comemorar, sobretudo o lado humano, né? Porque se ficou comprovado que ele é inocente, pô, eu, particularmente, não ia ficar só comemorando se eu fosse o Lucas Paquetá, não. Eu ia tentar ver isso aí, porque a imagem dele ficou muito danificada. Ele deixou de ir para o Manchester City na ocasião, jogar com o Pep Guardiola. Enfim, tomara que ele seja inocente mesmo, é para isso que eu torço. Mas o torcedor do Flamengo está fazendo hashtag se ele for inocente. Aí é a opinião, tá? Eu não consigo imaginar o West Ham liberando o Lucas Paquetá, ainda mais agora, ele sendo inocente, não liberou antes, com a possibilidade de ser condenado. E outra, ainda não é oficial, isso precisa ser dito. É a imprensa inglesa noticiando que ele não será punido. Tá? Ainda não é oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo. A qualquer momento o resultado pode sair. Espero que ele seja inocente. Mas ele sendo inocente, isso não quer dizer que as chances de ele vir para o Flamengo aumentam. Eu não consigo imaginar o West Ham liberando esse jogador para o Flamengo, um jogador de muita qualidade, super valorizado. Eles investiram muito alto. O Flamengo pode fazer uma proposta. Também não acredito no Flamengo fazendo uma proposta que possa balançar o West Ham, mas isso é minha visão. Porém, vale a resenha. É óbvio que eu queria o Lucas Paquetá e entro na onda da hashtag aí, Lucas Paquetá no Mengão. Super agitado, jogador apresentado, jogador anunciado, jogador saindo. Tudo isso é assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Segunda-feira de novidades, apresentações aqui no Ninho do Urubu. Por exemplo, o Saul recebeu a camisa 8, vestiu, agora foi apresentado como novo reforço, 3 temporadas aí pela frente, vai ficar no Flamengo. Falou um pouquinho sobre o seu contato com torcida. Felipe Luiz, que era seu companheiro no Atlético de Madrid, agora ser o seu treinador, a expectativa, nível da Liga Brasileira. Então ele falou bastante. Relación con Felipe muy buena, mucho más allá del terreno de juego. Cuando estábamos en el Atlético de Madrid, al final estaba siempre sentado a mi lado, hablando, y al final te das cuenta que el Felipe jugador ya era entrenador, porque tiene muy claras sus ideas, eran muy parecidas con la charla de hoy. Lo que me ha transmitido es sus ganas de ganar, de cómo jugar, y al final era muy similar a como cuando él jugaba, lo que quería hacer en el campo. Y tenemos las ideas muy claras los dos, y creo que al final tener una persona como Felipe pues me va a ayudar mucho a sacar mi máximo rendimiento y poder ayudar al equipo en todo. Estoy aquí porque quiero estar aquí, no por otra cosa. Entonces me siento muy identificado con el club, con Felipe, con el entrenador, con los compañeros, con lo que he visto en estos días, con lo que he visto desde fuera. Y por eso estoy aquí, a pesar de haber tenido muchas otras ofertas de Europa, económicamente incluso mucho mejores.
decidí venir aquí con mi familia y poder intentar dar el siguiente paso en mi carrera y ser un paso mejor, no hacia atrás, sino hacia adelante. O Flamengo também encaminhou muito a contratação de Samuel Lino, também estava no Atlético de Madrid. Enfim, participou lá de boas temporadas. O atacante, que já passou inclusive pela base do Flamengo, vai custar 22 milhões de euros ao clube rubro-negro em 3 parcelas, uma dada neste ano, as 2 próximas em 2026. Ainda tem a possibilidade de bônus por metas. Ele deve chegar semana que vem ao Brasil e aí sim realizar exames médicos e assinar o contrato, que é o que falta, e falta isso também para Emerson Royal. Chega neste sábado pela manhã no Rio de Janeiro, exames, assinar contrato e aí vai ser apresentada a torcida junto com o Saúl antes do jogo contra o Atlético Mineiro lá no domingo à noite, 8h30 no Maracanã. Além disso, o Flamengo segue muito forte aí no mercado. Carrascal, 12 milhões de euros em 2 parcelas ao Dínamo de Moscou. Então o clube vai fazer isso, essa contratação já está bem acertada, mas espera a liberação lá do jogador colombiano para que ele viaje ao Brasil. Por outro lado, o Wesley já não treinou hoje no Ninho do Urubu, se despediu dos companheiros, está liberado para viajar. 25 milhões de euros, vai para Roma com possibilidade de mais 5 em caso de bônus. Bom, é isso. O mercado movimentado de noite. Foi essa informação que está no nosso site espn.com.br. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tornou réus nesta sexta o atacante Bruno Henrique e seu irmão Vander Nunes Pinto Júnior por fraude em apostas esportivas. Então, a decisão tomada pelo Fernando Brandini Barbagallo, da 7ª Vara Criminal do DF, acolhendo denúncia apresentada pelo MP do Distrito Federal. Com isso, tanto o jogador quanto seu irmão devem ir a julgamento pelo crime. Data ainda não está marcada, a gente lembra, ele é acusado de agir deliberadamente para receber um cartão num jogo contra o Santos e teria ali avisado que isso aconteceria. Bruno Henrique e seu irmão podem recorrer, eles podem questionar a abertura da ação penal e o Ministério Público contestar a rejeição da denúncia de estelionato. Vamos aguardar. Já faz tempo que essa história está rolando, mas agora é um passo a mais. Um problema que surge para o Flamengo muito sério. Todo dia surge um problema no Flamengo, né? Pequeno ou grande, sempre um problema. A gente já imaginava que isso fosse acontecer, não é, Edu? Porque ele já estava sendo investigado. É uma investigação que, obviamente, requer tempo, né? Para as minúcias elas serem realmente verificadas. E isso já tem mais de 2 meses, né? Que surgiu a notícia, então era natural que o Bruno Henrique se tornasse réu. Isso significa que ele está condenado? Não. Ele tem direito à defesa, obviamente a defesa dele vai montar aí o seu argumento, né, para inocentar o Bruno Henrique. Tem provas, né, as provas já foram inclusive publicizadas e a gente já teve a oportunidade de ver alguns diálogos e isso logicamente vai ser levado adiante. A questão é também a questão esportiva. A gente está falando da questão civil, né, a questão criminal, mas tem a questão esportiva também, de até que ponto, né, as entidades esportivas vão interferir nesse caso. E como o Flamengo vai lidar com isso, né? O Flamengo já prestou apoio ao jogador, suporte jurídico. Ele, obviamente, também já nesse período, né, montando o seu argumento de defesa, mas respinga um pouco no campo. A apresentação do Saúl. 2 boas contratações, coincidentemente 2 jogadores do Atlético de Madrid. Sim, falando sobre o Saúl, que a gente está vendo aqui no telão, é um jogador que vai, logicamente, ele chega talvez com um pouco mais de vantagem em relação a alguns que estavam no elenco na disputa por uma posição no meio-campo. Porque chega numa posição em que o Gerson deixa aberta, né? E a gente viu na ausência do Gerson, a tentativa do Felipe Luiz em montar um esquema com o Pulgar e o Jorginho, com a Arrascaeta à frente, 2 pontas, né? De um lado, o Luiz Araújo, ou Cebolinha, o próprio Bruno Henrique. O Pedro foi titular no último jogo, mas tem o Plata jogando também como falso 9. Eu acho que o Saúl entra para tentar aí fazer esse meio-campo num tripé que pode funcionar muito bem. No mesmo nível do Gerson? Eu acho que são características diferentes.
Mas o Saúl, logicamente, foi testado no futebol europeu e aprovado, né, durante muito tempo no Atlético de Madrid. Não vivia uma boa fase, é verdade, né, nas últimas temporadas, mas é um jogador de muita qualidade. Agora é uma questão, Edu... É de mais pegada, né? É um cara talvez com mais poder de marcação, porque viveu isso, né? Foi forjado no Atlético de Madrid, realmente que tinha uma força física, mas que também não abria mão da técnica, né? De ser um time com uma bola também muito eficiente. Brasileiro, né? Porque os jogadores que o Flamengo contratou, a maioria deles, né, exceção do Jorginho, mas o Jorginho conhece o Brasil, né? Os jogadores que vieram da Europa para o Flamengo já viveram futebol brasileiro antes, então conhecem calendário, gramados irregulares, viagens longas, né, arbitragem. Eu acho que tudo isso ele tem que colocar na conta também para uma adaptação. Se ele conseguir fazer isso rapidamente, conseguir esse progresso de uma maneira rápida, e eu acho que vai precisar, inclusive, até porque o Flamengo tem 3 competições, vai ser um jogador que vai ser fundamental, inclusive, eu diria, nessa engrenagem do Flamengo ainda nessa temporada. Rapidinho, e o Lino? O Lino passou nas categorias de base do Flamengo, inclusive. Sim. O Lino, lateral esquerdo, meia e ponta, né? O lado esquerdo ele domina muito bem. Eu acho que é um bom reforço, mas é um indicativo de que, será que o Flamengo vai também fazer movimentos de saída? Tem muito jogador ali pelo lado esquerdo, né? Mas eu acho que é um jogador fundamental, importante para o funcionamento de várias versões do Flamengo, com 3 zagueiros jogando de ala, uma linha de 4, talvez jogando de lateral, fez pouco isso, mas sabe fazer também, no 4-3-3 jogando como ponta. Eu acho que o lado esquerdo do Flamengo fica bem abastecido com um jogador como o Samuel Lino. E aí a gente lembra Michael, Cebolinha, que fala-se de um interesse do Grêmio. Vamos ver como vai ficar esse time do Flamengo, de qualquer forma, ganhando uma cara do Felipe Luiz, né? Bom, semana do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Atlético, que vem para esse jogo animado, porque conseguiu uma classificação, sim, na Sul-Americana, graças ao goleiro Everson, apenas nas cobranças de pênaltis, para tentar amenizar a semana conturbada. Confronto de 2 clubes forjados em crises, mas por motivos distintos. Bem distintos. A conta bancária delimita um oceano de distância entre Flamengo e Atlético Mineiro, adversários deste domingo, às 8h30, no Maracanã. No rubro-negro, crise se faz em casa. Passou por Pedro e Felipe Luiz, a De La Cruz e o doutor José Luiz Runco. As vitórias recentes amenizaram o caldeirão, mas o pacotão de reforços de milhões é quem mais sustentou o ambiente. A diferença entre os clubes ficou bem clara nesta sexta-feira, com a materialização de um reforço internacional no Ninho do Urubu. Saúl chegou, vestiu a camisa 8, astro internacional, com passagens pelo Atlético de Madrid, Chelsea, seleção espanhola. Movimento financeiro gigante do Flamengo para encorpar ainda mais o seu elenco. Tú cuando ves, por ejemplo, a Flamengo competir en el Mundial de Clubs, creo que te hace sentirte orgulloso de pertenecer a este club, porque al final los valores que tiene el club son muy importantes. Yo he tenido la suerte de tener una grandísima carrera y ahora me gustaba estar donde yo quisiera. Estoy aquí porque quiero estar aquí, no por otra cosa. Entonces, me siento muy identificado con el club, con Felipe, con el entrenador, con los compañeros, con... O Saúl Miguez, perfeito. Eu contrataria por esse valor. Agora, pode não dar certo, as coisas, às vezes acontece qualquer coisa, o cara não se adapta ao time, não se adapta à cidade, tem uma contusão. Uma série de situações que podem acontecer no futebol. O Saúl Lino, eu tenho, o Samuel Lino, eu tenho minhas dúvidas se ele vale tudo isso. O valor que está sendo colocado. Sim. Só. Mas ele é bom jogador, é um jogador efetivo, jogador que o Simeone gosta, e a gente sabe que o Felipe Luiz conhece mais o Samuel Lino do que a gente conhece. Então, pode ter um projeto para cima dele. Não é gastar bem, é acertar, digamos, sei lá, 70% pelo menos. Um erro ou outro vai acontecer, não tem como não acontecer. E tomar cuidado com coisas para que não gerem situações lá na frente, como o caso do De La Cruz. Parece muito simples, simplesmente demitir o Runco. Caramba, o Runco não ia falar aquilo num grupo como médico e com toda a história que ele tem, se ele não tivesse informação concreta. E o De La Cruz custou muito caro pro Flamengo. E não jogou.
Então esse tipo de coisa tem que ser evitado. Vem no embalo, tô com muito dinheiro, sai comprando tudo, não é assim. Então, eu espero que a coisa esteja sendo feita de uma maneira coerente e correta. Aliás, isso aconteceu no Palmeiras. A primeira janela do Abel, lembra? Trouxe uma mulambada aí, quase ninguém deu certo. 22. Pô, trouxe a Tuesta, trouxe o Tabata, trouxe o Merentiel, que depois deu certo no Boca, mas o Boca é outro papo hoje com relação ao Palmeiras, enfim, né? O próprio Flaco Lopes, que hoje ele... Em relação aos outros jogadores que o Flamengo trouxe, por exemplo, o Saul. Saul foi um jogador muito utilizado pelo Simeone em grandes momentos do Atlético de Madrid, mas principalmente lá atrás. Daquele time do Atlético de Madrid, por exemplo, temporada 15-16, que foi vice-campeão da Champions, ele era titularíssimo. Nos últimos tempos, ele já tinha perdido status, jogou emprestado no Sevilha, um péssimo Sevilha, por sinal, nessa última temporada, e eu puxei os 10 últimos jogos em que ele atuou. 5 como titular e 5 como reserva. Não era alguém indiscutível em um Sevilha que já era um time que atravessava um momento muito, muito ruim. Agora, o Flamengo também não fez investimento para pagar multa. Então, acho que nesse sentido valeu a pena. Vai ter mais um jogador experiente, jogador que já foi de Copa do Mundo pela Espanha, inclusive, e numa posição onde o Flamengo perdeu um cara importante como o Gerson. Nação, isso só mostra aí, a gente viu aí, né, informações aí, tudo do Flamengo, né, jogo contra o Atlético e tal. Isso só mostra a preocupação da mídia com o Flamengo, né? Que eles estão preocupados, estão com medo, isso é verdade, eles estão com medo. E o Emerson Royal, né, chega ao Rio para assinar contrato com o Flamengo, né? Chega hoje. O segundo reforço do Flamengo nesta janela está na área, né? Emerson Royal deixou o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, né? Pouco antes das 7 horas, né, da manhã, deste sábado, hoje, neste instante. O lateral direito, que pertencia ao Milan, da Itália, vai realizar exames e assinar o contrato até o final de 2028. Praticamente 3 anos aí, né? 3 anos de alguma coisa. Contrato inteligente, jogador de 26 anos, né? Pode estender, né? 3 torcedores estiveram no aeroporto, né, para recepcionar o reforço. Ele pousou para fotos e ouviu os rubro-negros, né, cantarem "O Royal é mal, pega geral". Já tem até música pro cara, velho. Tem aqui o cover também do Jorge Jesus. Esses torcedores do Flamengo, uma besta, esses caras são show de bola, né? O Flamengo pagará cerca de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais na cotação atual, por parte dos direitos econômicos de Emerson Royal. O jogador tinha um acordo encaminhado para defender o Beşiktaş da Turquia, mas foi seduzido pelo Fla, né? Decidiu vir pro Flamengo e deu um chapéu aí no Beşiktaş, né? Jogou o Beşiktaş pro lado ali. Emerson Royal chegou à Europa após se destacar o Atlético Mineiro, né, no velho continente. Começou no Betis, Espanha, time pelo qual disputou 79 jogos com 5 gols marcados e 10 assistências. Ele teve uma passagem curta pelo Barcelona, né, com apenas 3 partidas, e voltou a se firmar no Tottenham da Inglaterra, com 4 gols e 2 assistências em 101 jogos. Na última temporada, fez 26 jogos pelo Milan, sendo 22 deles como titular. Ele não é um jogador de fazer gol, pessoal. Ele não é muito de atacar, como assim. Eu acho que o Wesley ataca mais que ele. Eu acho que ele é mais físico mesmo, entendeu? Um jogador que visa mais a parte física, né? Na minha humilde opinião. Antes de Royal, o Flamengo contratou o meia Saul. O espanhol foi apresentado ontem. A coletiva está aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, olha aqui um vídeo anterior, vídeo de ontem, né? Às 2 horas, tá aí no canal. Ele foi apresentado oficialmente, né, na sexta-feira ontem, e já vem treinando com a equipe, né, do Felipe Luiz. Os 2 reforços serão apresentados para a torcida neste domingo no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, amanhã, às 21 horas. Que horário horrível, né, pessoal? Poxa, tudo bem que o Flamengo também jogou, tem que bater às 72 horas, né? Mas, pô, esse jogo 21 horas atrapalha tudo. Podia botar às 4 horas ali, 17 horas para torcedor ir mais tranquilo, né? Ainda mais que vai apresentar o jogador demais. É isso aí, né? Além de Royal e Saul, o Flamengo ainda aguarda para os próximos dias a chegada do meia Carrascal, do Dinamo Moscou, da Rússia, e do atacante Samuel Lino, né? Que é atacante do Atlético de Madrid aí, né? Então, pessoal, o Flamengo aí, né? A gente viu aí a reação da mídia, esse cara comentando aí do Flamengo.
Aqueles comentários de jornalista ali é tudo medo, da vez de torcedores de Vasco, Fluminense, e fica falando bobagem. Então, pessoal, se você gostou, se inscreva no canal, pessoal, e ative o sininho para não perder nenhuma notícia, beleza? E comenta as suas opiniões aqui nos comentários, que aqui a sua opinião é respondida, beleza? Vamos criar uma comunidade sadia, debatendo, conversando, sem xingamento. Então, tamo junto. Saudações. Avante rubro-negro aí, vamos pra cima aí, agora com essa seleção aí que o Flamengo se tornou, viu? E mesmo com a saída do Wesley, mas o Flamengo continua muito forte ainda, muito forte mesmo.